Fala, rapaziada, aqui é o Paulo. Estou aqui hoje recebendo a ilustre presença do presidente da Federação South Jiu-Jitsu American Federation, a SAF, mais conhecida no Brasil, que é o Kleiber Maia, um cara que já me ajudou bastante aqui. E se estamos hoje aqui, ele tem um pouco de participação nisso, apresentando um pouco mais do nosso programa. É um collab entre a Head Coach e o Sagrado BJJ, que é uma página do Instagram. E vamos dar continuidade aqui com a palavra Kleiber. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paola. É uma honra estar aqui, ainda mais na primeira edição do podcast. Então, fique à vontade de perguntar o que você desejar. Então, para começar, a gente tem um jargão que é referente ao sagrado, que é o seguinte: Kleiber, o que é sagrado para você? Sagrado para mim em que sentido? No jiu-jitsu ou na vida? Numa conexão entre o jiu-jitsu e a sua vida. Muito bom. Cara, no jiu-jitsu, eu acho que a gente, quando a proposta da federação, quando a gente fundou, foi de representar o que a gente considera que é realmente o jiu-jitsu brasileiro. Quando a gente fala jiu-jitsu brasileiro, diz respeito ao esporte que foi fundado no final da década de 60, com regras idealizadas pelo Hélio Gracie. E se hoje o jiu-jitsu está no mundo todo, é por conta dessa ideia de esporte do Hélio Gracie que tem a ver com a história da cultura brasileira. Então, assim, a gente, quando desenvolveu a federação, a gente se propôs a preservar isso de maneira íntegra. E, obviamente, evoluindo para que o esporte fosse cada vez mais dinâmico, mais justo e mais seguro para as pessoas. Então, a gente criou uma missão na federação que é desenvolver o jiu-jitsu como ferramenta de educação, de cultura brasileira, de integração social e de saúde. Então, tudo que a gente fizer vai ter que estar dentro dessas quatro paredes, dessas quatro pilares, né, da missão da federação. E esse é um dos motivos pelos quais você está aqui também, porque se um dia eu ouvir falar em caráter pedagógico do ensino do jiu-jitsu e o jiu-jitsu inclusivo em competições, isso eu conheci através da sua federação, que trouxe esse perfil diferenciado do que até então era feito. Sim. E graças a Deus, hoje a gente vê isso repercutir não só na questão da competição em si, mas como na aplicação no ensino nas turmas convencionais aí de diversos professores que hoje usam desse artifício aí para poder fazer o melhor uso possível do tempo de aula, trazendo pessoas que até então não eram vistas treinando porque os pais acreditavam que seria impossível. E hoje os pais creem e confiam nesses professores a missão de conseguir educar e, de alguma forma, auxiliar na vida dessas crianças. Então, como Então, é que você enxerga? é, Como é que você enxerga que fazendo um paralelo? então, Paulo, deixa eu te falar, assim, é meio lenda falar que assim, esse movimento começou com a SAF, apesar de ter sido um compromisso nosso. Talvez a primeira federação com esse compromisso, o compromisso tenha sido a gente, mas nada mais foi do que continuar o que já existia no jiu-jitsu, tá? Toda a academia de jiu-jitsu, ela sempre foi muito inclusiva, tá? Agora, inclusão é uma coisa, a integração social é outra. Você incluir, muitas vezes, não quer dizer que você está integrando. Então, assim, eu aceitar uma matrícula de uma pessoa com autismo é uma coisa. Eu realmente integrar aquele indivíduo àquela família esportiva é outra. Então, a gente teve a proposta de, quando eu falei da missão, é integração social, porque não basta só incluir. Então, quando a gente Você botou. não abre somente a turma, você possibilita que ela tenha uma melhor experiência de convívio Exato, ali dentro. cara. Exato, exato. Porque senão fica uma coisa de mercantilismo, tá? De vender matrícula para gente que É, tem algum tipo de deficiência, quando na verdade a gente tem que ver o desenvolvimento humano daquele indivíduo. É exatamente. essa a proposta que a gente tem, entendeu? Então, quando está no campeonato, se eu for fazer uma luta com um atleta com Down, eu vou fazer dentro da perspectiva daquele indivíduo. Se eu vou fazer uma luta com um rapaz que é cadeirante, mas ele quer competir em alto nível, é uma outra perspectiva.
Se eu vou fazer uma luta com um rapaz que tem uma pessoa que tem autismo, tem níveis de autismo. Sim. Então eu tenho que identificar qual é a experiência que vai ser engrandecedora para aquele indivíduo na perspectiva do espectro do autismo dele, não do geral, porque não é, cada indivíduo tem um. E quando eu for fazer uma luta de uma mulher, eu tenho que entender quais as demandas que as mulheres têm no jiu-jitsu, entende? Então, assim, a integração social não diz respeito somente a pessoas com deficiência, mas de respeito a crianças, de respeito a mulheres, de respeito a master, de respeito a competidor de alto rendimento, de respeito ao povão mesmo, que quer Aliás, competir aliás, uma boa recordação aqui que eu tenho da época em que eu trabalhava nos seus eventos, né? Eu fazia a distribuição das camisas da competição e constatei ali, através da entrega das camisas, que quem talvez mais valorizasse o fato da camisa, os caras mais entusiastas ali de estarem na competição, eram justamente as pessoas já de idade acima de 30 anos, né? A sim, categoria sim. Master. É um... Pessoas que chegavam ali na competição, talvez tivessem praticado em outra época anterior, mas que voltaram a treinar, estavam ali empolgadas por essa volta, ou então pela primeira experiência real de estarem competindo. E, e eu via que era assim um público considerável dentro do espectro de Então, público ali quando da quando competição. você pratica o esporte disso, você tem fases, né? Você tem fases que, desde a experimentação até passando pela iniciação esportiva, passando por um momento em que você vai entender os movimentos educativos, você vai melhorando a tua performance, e aí depois você se permite entrar numa competição amadora e depois você se torna talvez você possa querer experimentar uma competição em alto nível. E depois, cara, você chega uma época que você já está no master em que você percebe que ali você adotou aquela luta para a tua vida. Então a tua perspectiva dentro do esporte passou a ser outra quando você se tornou um master. Ali você adotou um estilo de vida para a tua vida e você criou amizades baseadas em admiração e respeito que vão ser levadas para o resto da vida. Exatamente. E aí você começa a perceber que aquela competitividade excessiva já não convém. Aí você percebe que ali existe uma colaboração de uma comunidade, cara, que está em outra vibe, já está em outra. E aí começam a abrir perspectivas profissionais, perspectivas de Exatamente. educação, de família, né, de relacionamento, que são completamente diferentes daquele garotão que chega lá querendo lá ser o campeão, entendeu? Então, eu acho que o Master, eu acho que tem demandas e tem, assim, propostas que são bem legais, porque você tá claro que você tá lidando com um cara que tá levando jiu-jitsu para a vida, entendeu? E Sim, não um oportunista que quer aparecer, quer tirar onda de lacrar na mídia social, entendeu? eu costumo dizer assim, quando eu lido com o público, que o jiu-jitsu tem vários ganhos para a nossa vida. Alguns são psicológicos, sociais, e outros são de hábitos, né? O cara às vezes chega assim, eu quero fazer um treino para emagrecer. Sim, Eu digo para ele, cara, você não vai emagrecer diretamente pela prática do jiu-jitsu, mas por tudo que o jiu-jitsu vai agregar na sua mudança de hábitos, né? Por causa do jiu-jitsu, você vai querer se alimentar de uma forma melhor, você vai praticar outras atividades ali que vão fazer com que a pessoa tenha um condicionamento físico então, melhor. Paulo, deixa ele achar que ele vai fazer o jiu-jitsu para emagrecer, não tem problema não. Mas ele. Num determinado, quando ele menos perceber, vai cair a ficha que é muito Exatamente. mais do que isso, entendeu? Mas E quando ele deixa ele vê, nessa e fantasia. quando ele vê o quanto ele foi beneficiado por tudo isso, Sim, ele se torna uma pessoa que, até quando ele está fora do jiu-jitsu, e por isso que eu quis dizer sobre essa questão da abrangência das outras atividades, porque até quando o cara está fora do jiu-jitsu, por algum motivo ele não pode treinar, ele continua vivenciando o resto do jiu-jitsu. sim, Ele, exato. ele, 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 ele tem o jiu-jitsu nele, mesmo sem poder estar necessariamente dentro do tatame Perfeito, praticando, perfeito, é exatamente entendeu? isso. Então, por isso é que eu converso com eles dessa forma para explicar para eles. Até quando você não estiver treinando, você vai se condicionar como se Mas estivesse. isso ele só vai cair a ficha um tempo depois. Um tempo Exatamente. depois, assim, porque ele mal sabe ele, mas toda pessoa que faz jiu-jitsu, ele tem um objetivo de se tornar mestre, tá? Agora,
porra, mas primeira aula, você vai falar isso para mim, que é o teu objetivo de virar mestre? Não, não. Eu quero emagrecer, eu quero fazer amigos, eu quero ser campeão, não sei o quê, eu não quero ser mestre. Então, assim, não convém na primeira aula eu falar para o cara, olha, seu objetivo é se tornar mestre. Ele só vai cair a ficha disso depois que ele perceber, cara, que é um desperdício ele ter aquele conhecimento todo, aquela experiência toda, e ele não passar, ele não Não compartilhar compartilhar. isso com os outros em alto nível. Então, assim, ele vai perceber que ele precisa desenvolver a forma dele se comunicar para transmitir aquele conhecimento de uma maneira engrandecedora, de uma maneira que vai inspirar a outra pessoa a se tornar uma pessoa melhor. Aí sim ele vai estar assumindo o papel de mestre, porque ele assumiu o papel de compartilhar o conhecimento em alto nível, inspirando a outra pessoa a se tornar uma pessoa melhor. Você já viu alguém que faça jiu-jitsu em um ano que não tenha percebido já que, porra, que é muito maneiro compartilhar o que ele sabe? Claro. E assim, É quase que natural é do claro que é natural, quase que natural. Assim, é legal quando o professor percebe e começa a delegar. delegar e também a inspirar o cara a se tornar um educador melhor. Porque uma coisa é você. Todo mundo no jiu-jitsu tem que ser um educador. E deve ser educador. É, acaba que de uma forma natural ali, hoje você tem ferramentas ali de ensino, tem os drills, tem toda Sim, uma metodologia de ensino mais assim, articulada de uma forma programada. Mas se você parar para pensar, invariavelmente, tanto nos moldes antigos quanto na metodologia moderna, você vai ver que essa troca de informação ela é natural, ela não tem como não acontecer. é, Os ajustes, sim. né? Tudo isso aí vai acontecendo ali. É um trabalho manual, um trabalho artesanal. Ele Sim. precisa ser moldado e lapidado ali diariamente no contato Eu só de acho que tem que tato, tomar né? cuidado com essa questão de métodos, porque assim. Existe um método para cada turma, tá? Assim, não existe um método que é uma receita de bolo que vai É, funcionar para concordo. todo mundo, não. Eu Então, concordo. assim, quando você começa a chegar a esse ponto de que, não, porque tem que seguir o método da aula 1, aula 2, aí você começa a entrar numa de desumanizar até a relação, porque naquele dia, cara. Você já viu um seriado da Netflix? Sei lá, Netflix, nem sei onde é que tá esse seriado. Merli é um professor de Não, não. filosofia. Cara, é muito maneiro. É um seriado sobre um professor, é um espanhol, tá? E é um professor de filosofia que o cara é meio rebelde. Ele não segue aquele conteúdo programático que foi definido exatamente lá no plano de curso da escola. Então ele chega, cara, ele consegue se conectar com os alunos, ele percebe que naquele dia talvez valha a pena falar sobre um determinado filósofo que vai tocar naquelas crianças de uma maneira especial. Então, assim, é muito importante você se conectar com a turma e perceber que existe uma demanda daquele dia e que aquele dia pode ser único, que deve ser único para a vida daquela pessoa e que vai trazer uma lembrança, né, uma memória afetiva que vai para o resto da vida. E aí, cara, e aí quando você fica nessa vibe conteudista, né, de não, porque tem que Fica uma bater, coisa monótona. fica uma coisa que desumaniza, porque você está com foco no conteúdo e não no indivíduo que vai, na demanda do indivíduo que está ali para receber aquele Até conteúdo. porque existe a questão de, naquele dia, ter uma necessidade diferente. Sim, Vamos supor, assim, apareceu uma situação fática de uma competição e você quer trazer para o tatame e explicar por que aquilo aconteceu. Você vai sair do programado. assim, aí é exatamente isso. Assim, é legal, por exemplo, essa semana é a semana da guarda, beleza. Mas, cara, Vamos abrir uma exceção. dá margem para um conceito da guarda trazer uma reflexão especial para aquela turma. Então, assim, o professor, né, o instrutor de jiu-jitsu que seja, ele tem que ter essa consciência do que significa cada movimento da guarda. E aí ele percebe que ele consegue trazer um conteúdo que tem a ver com a guarda, que é aquele, né, o tema da semana, mas que de alguma coisa trouxe uma reflexão para aquela pessoa em relação, talvez, à agressividade, que ela tem que se conter, ou que ela tem que
botar para fora, se permitir, né? Isso Ser também é uma coisa agressivo. muito importante, fazer É, esses paralelos com as situações fáticas da vida, né? exatamente, porque os mecanismos de defesa que a gente adota no tatame são exatamente os mecanismos de defesa que a gente adota no cotidiano e vice-versa. Então, assim, é um momento para a gente treinar a vida ali no tatame. E quando estiver fora do tatame, a gente está treinando jiu-jitsu 24 horas por dia, quando menos perceber, E isso entendeu? aí traz uma das frases que eu costumo dizer com as pessoas com as quais eu converso, que eu digo: dificilmente alguém que é do jiu-jitsu dá errado na vida. De uma forma ou de outra, essa pessoa consegue se adaptar. Salvo casos em que a pessoa acaba sendo, sucumbindo a alguma doença ou alguma coisa assim, é, uso de drogas, ou coisas do tipo. Dificilmente essa pessoa dá errado na vida. Então, Paulo, cara, eu vou te falar. O que é dar errado na vida, né? Porque o que acontece? O jiu-jitsu, ele mexe com paixões, cara. Ele mexe, ele bota o dedo na ferida. É muito, então, assim, ele vai, te leva no teu limite de forma perigosa. Então, assim, você luta e você se expõe até o limite. No jiu-jitsu, a gente tem a possibilidade de dar 3 tapinhas e de pedir para parar, mas na vida Nem às vezes sempre. aí não acontece assim, entendeu? Então, o jiu-jitsu ele te permite que você se arrisque mais do que os outros. E às vezes se arriscando, aí dá errado. Então, Sim. assim, e aí o que é melhor? Mas a Você não capacidade de se arriscar. O ajustar. que é melhor? Você não se arriscar e dar sempre certo? Ou você andar sempre na linha ali, mas não viver, você simplesmente sobreviver? Então, assim, o jiu-jitsu, eu acho que ele te permite você arriscar um pouco mais e nesse risco você de vez em quando se dá mal, mas tudo bem, faz parte da Faz vida. parte, Faz claro. parte da vida. Então, assim, não tem que entrar muito no mérito se der certo ou errado. Mas quando eu digo Mas dar errado, eu digo vive. assim, é um cara que vai saber lidar com as situações de altos e baixos e Tem. conseguir voltar É por cima verdade. novamente. Ele vai cair por baixo, vai raspar e vai voltar por cima, Pode ser. porque a tradução do que ele faz no tatame, ele vai fazer na vida Dependendo da também. maturidade dele, pode ser que ele consiga transferir essa sabedoria do jiu-jitsu para o cotidiano. Eu O que eu acredito que não sim. vejo muito, quer dizer, eu até vejo, claro, mas eu vejo o pessoal muita gente não refletindo a respeito da vivência no tatame dessa forma que você está falando. Você, você tem essa maturidade, eu talvez Sim. tenha, entendeu? Mas nem todo mundo tem um professor que inspira essa reflexão, entendeu? E conduz o aluno durante a vida dele dessa forma. Por exemplo, quando Correto. dava aula, eu tinha aluno que cara, eu via que o cara andava muito bem, era estudioso, era educado, não sei o quê, mas o cara não colava com a mulher, não criava um compromisso e formava uma família, o cara vivia sempre como se fosse um eterno playboy. E assim, na luta, eu fazia com que ele desconstruísse aqueles mecanismos que perpetuasse essa imaturidade, sem ele perceber. Então, assim, isso causava um incômodo, tá? Eu podia perder um aluno, mas eu preferia perder um aluno, mas eu propor para ele uma vivência que ele pudesse, talvez, transferir para o cotidiano dele uma liberdade maior para poder viver e não simplesmente ficar eternizando aquele mecanismo vicioso de medo de se arriscar, entendeu? Numa relação um pouco mais. Enfim, cara, eu acho que é isso, mas assim, isso sou eu. Qual é Sim, o sim, sim. professor, de repente, que vai querer correr o risco de perder aluno dessa forma? Talvez De causar uma intromissão na vida eu pessoal do nem, aluno, não né? é nem intromissão, é na vivência do jiu-jitsu, no movimento do jiu-jitsu, causar um incômodo que naturalmente ele vai passar para a vida dele essas respostas que ele vai encontrar no tatame, entendeu? Assim, as pessoas não querem escutar a verdade, as pessoas querem escutar a verdade conveniente, cara. Então, assim, você trazer a verdade, a realidade e fazer com que a pessoa saia daquela fantasia, às vezes tem um momento para fazer isso, tem a Eu, forma de fazer isso, entendeu? Assim, e nem todo professor tem essa maturidade de proporcionar isso para o aluno. eu Então, já às tive a vezes, oportunidade de assistir situações em que
o professor chegava, reunia a turma e trazia questões que às vezes causavam constrangimentos para a turma, tá? E pessoas depois diziam: Cara, eu vim para cá para dar meu Divertido. treino, me desestressar e sair leve, Sim, sim, entendeu? sim. Só que ao mesmo tempo, se você parar para pensar, o fato da pessoa ir ali treinar, fazer movimentações de forma mecânica e ir para casa, ela nunca vai consumir de fato tudo que ela deve consumir da arte, né? A arte ela é composta também de filosofia, ela é composta de ensinamentos filosóficos que vêm desde a origem de todas as artes. Então, cara, mas o jiu-jitsu tem um negócio que é a vibe do brasileiro, que a gente Ele consegue, teve essa quebra, ele a teve gente essa consegue quebra. com humor passar essa filosofia, a gente consegue fazer uma resenha no final da aula, não no meio da, o tempo todo, mestrão, não, cara, a gente não tem essa disciplina militarista japonesa, não. Por isso que o jiu-jitsu está no mundo todo. Senão era judô. O jiu-jitsu é diferente por causa disso. A gente tem esse jeito brasileiro de poder lidar com caos. Entendeu? A gente sobrevive no caos. Uma sociedade muito organizadinha surta. O cara se Sim, mata, eu se concordo, suicida. Aqui concordo. tem outro perfil, Eu entendeu? acredito que deve haver essa questão do humor, da brincadeira. Eu fui um Sim, cara muito sim. brincalhão. Quem conviveu comigo aí sabe, eu sou um dos piores. Só que, assim, eu mudei depois por algumas coisas que eu fui vendo já de um lado profissional, que eu fui Sim. vendo, pô, não dá pra me comportar mais assim. É, Mas, por outro lado, o pessoal fala, pô, cara, é engraçado, tu não pode fazer falta, tu sempre tem que estar presente. Mas porque era tudo voltado pro lado da eu brincadeira. falava para meus alunos assim, Não pode ser nenhum lado nem o quando eu outro. passava da conta na brincadeira, né, eu falava para meus alunos assim, ó, tu sabe qual é a diferença do cara bem-humorado e do cara bobo? É que o cara bobo faz a graça na hora errada. Tipo Então, assim, isso. você tem que saber a hora de fazer a graça, entendeu? Mas tem que ser bem-humorado, entendeu? Mas só toma cuidado com a hora que você faz. Tem que saber dosar. Eu Isso, lembro uma certa exatamente. oportunidade, a gente estava na beira do tatame e o gordo, né, meu mestre, Já? chegou e chamou a gente aqui da maneira bem carinhosa que ele tem, peculiar. Chamou a gente, botou a gente sentado. Ele estava sentado num saco de pancada no canto da academia. Aí ele olhou a gente e falou assim: Cara, dá uma olhada pra academia. Vocês estão vendo isso aí? A gente, o que que tem? Ele disse assim pra gente: Olha, só tem casca grossa, só tem cara graduado. Aí a gente, Aí ele, isso tá errado. O jiu-jitsu ele é uma base em que a maioria tem que ser faixas brancas, um pouco menos faixa azul, e assim Pô, vai subindo. sim. No entanto, ele falou: aqui é o contrário, meu irmão. Tu só vê marrom, preta. Tá falando do gol do Roberto É isso, Corrêa? isso. Aí ele falou: vocês expulsam todo mundo daqui? Se não é dando massa nos outros, é fazendo bullying, botando pilha nos outros. Ele falou: nem todo mundo tá preparado para essa selva que vocês causam aqui. Eu pensei que você ia contar outra história, porque eu treino com o gordo lá na Barra Grace, né? E assim, Uhum. uma vez eu tava no Rio, e de vez em quando ele visitava lá o Rio, também, Ipanema e tal. E aí um dia eu tava na academia, daí acho que foi a Luísa, eu não me lembro que alguém que falou, chegou assim, olha só, você tá vendo aqui? Eu pensei que você ia contar isso. Olha lá, ó. Louco, 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 louco. Cara, só tinha louco ali, cara. Mas, Mas assim, louco, tudo bem, louco. Ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, já que só tem louco aqui, vamos botar uma lona em cima e vamos fazer um circo, porque se botar 4 paredes em volta, vai virar um hospício. eu já Então escutei vamos. isso também, já escutei isso também. Mas uma coisa que eles falavam muito assim, do ambiente, eles falavam, cara, isso aqui é um para-raio de maluco, é um pior que o outro. Eu nunca vi o lugar onde chegam os caras mais loucos do Rio de Janeiro vêm parar Mas é aqui muito nisso engraçado aqui. isso. Só que é o que dividiu ali a minha vivência, que foi o ambiente em que eu fui criado, era nessa loucura, nessa brincadeira de tudo levar na sacanagem, e depois eu começar a ver um lado mais profissional e eu ver, pô, a gente precisa se comportar, ao ponto dele que foi criado assim também nisso aí, chegar ali e falar pra gente, olha o que vocês estão fazendo, entendeu? Isso aí é fruto da brincadeira de vocês, isso é fruto da maneira como vocês conduzem o negócio.
Pô, não podia chegar um moleque novo ali com alguma coisa ali que tivesse fora dos padrões, que a gente ia cair em cima, eu principalmente. Eu me Mas, coloco como culpado. Então, assim, mas fala eu aí, comecei a Paulo, observar essa mudança. me perguntem as coisas que você estava querendo sério, porque a gente só está falando de bobeira aqui. Vamos lá, Ah, vamos lá. tá, vamos lá. Uma das perguntas. Qual foi o seu primeiro contato, sua primeira vivência que você teve com a arte marcial? Pô, pensei que ia falar coisa séria, mas vou falar então uma coisa engraçada, Então cara. fala. Eu até contei até essa história foi anteontem. Eu falei assim, eu comecei a fazer jiu-jitsu por causa do francês, da aula de francês. Mas como é que é isso, Cleiton? Eu falei, cara, meu irmão e minha irmã se formaram na cultura francesa. Eles são mais. Minha irmã tem 6 anos a mais que eu, meu irmão tem 8 anos a mais que eu. E a gente, né, morava em Ipanema e tal, e eles frequentavam na cultura francesa, se formaram em inglês e francês. E aí, quando chegou a minha vez, meus pais me botaram na Aliança Francesa. E eu já fazia inglês eu achava legal. E, cara, chegava na aula, cara, a professora mandava falar fazendo biquinho, e aí tomava um cafezinho, comendo biscoitinho, eu morrendo de fome, gordinho, olhando aquela professora comendo aquele negócio de saco cheio. Cara, quando deu 6 meses, eu falei, cara, quer saber? Eu não quero fazer mais francês, não. Daí fui lá na minha casa, falei pro meu pai, olha, cara, não quero mais fazer francês, não gosto desse negócio. Meu pai, não, tá mal. E, cara, eu era da pá virada, dava com galera e tal. Não, de bobeira tu não vai ficar, alguma coisa tu vai fazer. Eu falei, então, beleza, então vou fazer luta. E aí comecei a procurar academia para fazer luta. Então, quando eu falo assim, por que tu começou a fazer? Por causa do francês. Mas você já Vocês já não sabem. procurou de uma maneira consciente, então. Então, eu procurei, eu tinha alguns amigos, né, cara? E eu fui, a primeira academia que eu fui procurar foi uma Naja, lá no Largo do Muay Thai. Machado, Muay Thai e Boxe tal. tailandês na época. Pois é, rapaz. Aí cheguei, olhei aquele negócio, gostei não, cara, achei estranho. Aí o segundo lugar foi Medi, em Ipanema, Judô. judô. Aí cheguei no Medi, cara, Medi tava sem camisa, fumando charuto, sentado. E tá aí o moleque puxando aquecimento. Conheci até o moleque, cara. O moleque do Caiçara, acho que. Falei, porra, que moleque estranho. E aí eu falei, rapaz, daí perguntei Medi, não, quanto é a academia? Tá escrito ali na porta. Eu falei, então tá bom, cara. Aí saí dali, né? E aí logo depois fui no Helion, que é também em Ipanema, mais até perto da minha casa, um quarteirão da minha casa. Aí cheguei no Helion, cara, aí foi outra parada. E aí comecei no Helion. E qual foi a tua primeira sensação, assim, a tua primeira lembrança, assim, dentro do tatame? Cara, a introdução naquela época sempre era com defesa pessoal, tá? Mais cuidadosa, né? Mais cuidadosa. Progressiva. Era com defesa pessoal, assim, era uma outra abordagem, Antigamente, o jiu-jitsu, né, tinha aquela coisa que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial que existia, que você ia aprender a defesa pessoal, mas tu já via que os caras ficavam rolando ali, que já via que aquela coisa não tinha formação, não era uma coisa muito organizada, não tinha aquela disciplina Aham. toda, entendeu? Mas tinha a questão da defesa pessoal. E aí, cara, os caras são muito malandros. O Gracie é muito malandro, cara. Então ele já mostra uma posição muito simples e que, porra, você mesmo rapidamente aprende, você, caraca, já aprendi. Então você, na segunda aula, tu já tá querendo aprender outra coisa, porque ele vê que é fácil e funciona, e não precisa fazer força e tal. O nego é muito malandro, cara. O Gracie sabe envolver você logo no começo. E aí foi fácil, cara. Foi fácil porque já é uma camaradagem, o pessoal vai e te chama. E treinava boxe, treinava. Naquela época a gente treinava tudo, né, cara? Quando você pega as amizades, você praticamente vai seguindo ali no fluxo de um puxar pelo outro, né? Jiu-jitsu é um barato, cara. Jiu-jitsu é muito Um não maneiro, deixa o cara. outro desistir, né? Jiu-jitsu é muito legal. Ali era muito legal mesmo. É um vínculo muito, muito sólido ali E aí tu de vai entrando na amizade. academia, garoto, eu tinha 14 anos, cara, então me achava o cara, já tinha esse tamanho, já, porra, cara, com 15 anos, meu, já me achava imbatível. O Gracie tem uma lavagem cerebral, cara, que te faz você acreditar que é imortal, que é imbatível e tal. Com 16 anos eu já dava entrevista na televisão, junto com os caras, e, assim, nossa, cara, então assim, mexe com a cabeça mesmo do garoto. Ah, legal, legal. E aí você foi treinando, foi vivendo a sua vida e tal. Você também estudou, né? E como isso te levou à questão
da formação da federação? Então, cara, com 19 anos, com 20 anos eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, junto com a Luiz. Assim, já era monitor do Zé Beleza na Barra Grace, né, com 18 anos. E aí depois fui dar aula e tal. E, cara, o jiu-jitsu era muito bagunçado. Era muito bagunçado. Então eu me lembro que teve um campeonato, cara, que eu lutei a final do absoluto, faixa roxa, às 3 da manhã, cara. Tendo lutado a categoria às 4 da tarde, assim. E ainda teve confusão, a luta, uma briga generalizada, que o Renzo entrou e bateu na cara do juiz. Deus me livre, era uma bagunça. E aí, quando eu voltei a dar aula, depois de um tempo e tal, porque eu era empresário, com 21 anos eu fundei a locadora de automóvel, eu falei, não vou trabalhar com jiu-jitsu. Né? Eu tenho uma condição, sou empresário, formado na PUC, administração de empresa e tal. Eu vou dar aula de jiu-jitsu, pô, tá louco. Mas o mundo dá volta, né, Naquela cara? época, o jiu-jitsu era mais, assim, uma segunda atividade de muitos, Cara, né? ninguém ganhava dinheiro dando aula de jiu-jitsu naquela época. Esquece. E eu era empresário enfim. Todos os meus professores de luta, quando eu era criança, ou eram policiais ou eram militares. Era a segunda atividade de todos. E aí, cara, anos depois, quando eu voltei da aula de jiu-jitsu, eu já voltei com planejamento para poder fazer alguma coisa em prol do jiu-jitsu da maneira administrativa, né? Oferecendo algum serviço que eu achava que agregava para o jiu-jitsu. E eu imaginava organizar eventos, alguma coisa assim, mas quando eu voltei a dar aula de jiu-jitsu, cara, eu estava muito centralizado no Carlinhos e tal, e não tinha abertura para eu fundar uma federação e tal. Eu falei, vou dar aula de jiu-jitsu e quando eu tiver a oportunidade eu vou ajudar alguma federação já existente. E aí tinha uma federação do Rio, no Rio, que estava investindo em jiu-jitsu estudantil. Eu falei, pô, que barato, exatamente isso que eu acho que é legal, educativo, criança, tudo que o jiu-jitsu precisa, porque eu já tinha formação do judô, já tinha passado pelo olimpismo, na luta olímpica, então eu tinha participado de vários treinamentos do COB em relação ao olimpismo, eu sabia o que era preciso para desenvolver o esporte num outro âmbito, não só no âmbito do jiu-jitsu, né? Só aquelas competiçõezinhas e tal, eu achava que tinha muito mais coisa para crescer no jiu-jitsu. E aí fiz um planejamento, administrador, fazia business plan, não sei o quê e tal. Quando eu vi com aquela proposta para um amigo, um conhecido meu, para fazer uma equipe com aquilo ali, o cara olhou, cara, na hora Se assustou. o cara se assustou, ele falou assim, Kleber, não, ó, segue sozinho aí, porque, cara, ele ficou com medo. Isso era impensável para Eu ele. acho que ele ficou com medo de eu tomar os alunos dele todos, sei lá qual foi a parada dele, deixa ele quieto. E aí, cara, eu comecei a botar meus alunos num campeonato dessa federação, e aí que terminava o campeonato, cara, eu dava um dossiê. 3, 4 páginas, olha só, o banheiro, limpeza, a área de concentração, o cronograma, o pódio poderia ser assim. Cara, eu fazia uma análise, assim, uma auditoria, não, uma consultoria para o cara. O presidente da federação, que eu não vou falar aqui qual é, olhava e falou, pô, muito legal, hein? Pô, muito legal, pô, muito obrigado e tal. No campeonato seguinte, a mesma porcaria. Aliás, um ponto comum que eu já ouvi de professores, de atletas e de muitas pessoas é que sempre o seu campeonato ele tem uma organização muito boa, né? Então isso favorece, questão de cronograma e tudo, o pessoal costuma elogiar. Óbvio que às vezes Porque eu foge um mudo, né, pouco, cara? Eu quero mudar, eu quero evoluir. Nessa evolução, acabo fazendo besteira de vez em quando. Então, de vez em quando, dá nem tudo errado. são flores. Exatamente, mas eu tento melhorar. Eu tento melhorar. Mas uma coisa, uma característica sua que eu reconheço, assim, que diversas vezes a gente teve nossas negociações, né? E uma característica que eu sempre apontei como positiva sua, eu falei, o Kleber é um cara que às vezes, a princípio, ele bota uma posição que você não gosta, mas ele é o cara que consegue voltar atrás. Ele revê a posição e volta, Claro, claro. entendeu? Você é um cara que volta lá, Paulo, faz diferente. Fica melhor para você dessa forma. Você é um cara que tem essa característica e eu Não. admiro Ficar isso em você. batendo, ficar errando, continuando no erro, Deus me livre, né? Você tem essa característica muito Eu acho que positiva. tem a ver com um pouco. Cara, eu tenho uma luta constante. Assim, eu poderia falar só, que o cara. Mas eu tenho uma tendência à acomodação, que é uma coisa que eu tenho que me policiar o tempo todo. Acomodação no sentido da preguiça. E a preguiça, cara,
forma como eu lido com a preguiça é diferente, porque assim, quando olha para Kleber preguiçoso, porra, o cara trabalha que nem um doido, vem no campeonato, eu não paro, não sei Na o quê. competição você é bem imperativo. Não, o que acontece? Como é que o cara pode ser. Não, a questão é a seguinte: o preguiçoso, no meu caso, é aquele cara que faz tudo para terminar antes dos outros, para ter mais tempo para poder descansar e faz bem feito para não ter que fazer de novo. Sabe como é que é? A Entendi. preguiça ao contrário. Então, assim. E é mais ou menos nesse Você não sentido quer se aí, cara. acomodar dentro da sua forma, né? Você quer fazer sempre algo Exatamente. que Eu quero possa melhorar. progredir ali para uma melhora. Mas é uma luta constante, porque quando acomoda, não é legal, não, porque não evolui, cara. Certo. E aí veio a questão da federação e como é que ela foi se desenvolvendo para que ela chegasse a outros continentes como ela já tem hoje? Então é o contrário. Existia a Federação Norte-Americana, que era presidida pelo João Silva, que foi meu aluno com 7 anos de idade. Eu tenho uma relação de pai e filho com o pai dele, que é meu mestre, o Aloysio Silva. E o Aloysio não tem nada a ver com a federação. O João foi muito novo para os Estados Unidos e um Uhum. cara empreendedor correto. E, nossa, o cara, o João é um espetáculo. Nossa, eu admiro muito o João. E aí o João fundou a federação, cara, com a regra da Federação do Rio antes de mudarem, porque ele não colocou a vantagem que o Carlinhos colocou. O que É acontece? aquela do estado da Guanabara, né? Não, é a própria Federação do Rio mesmo. É da Guanabara, mas depois virou do Rio. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, quando começaram a fazer os campeonatos, o Carlinhos começou a fazer campeonato, os árbitros eram todos brasileiros. E aquela coisa de quando terminava a luta, o árbitro empatado, o árbitro decidia para quem ia dar. Cara, só dava para brasileiro. Como é que o cara ia dar para americano? Ou Cara, para quem é da mesma bandeira, né? os americanos começaram a ficar pé da vida. E o João foi novo para os Estados Unidos, então ele não tinha aquela coisa de que ele era muito justo. Ele via que aquilo ali estava incomodando o público ali, daí ele falou: cara, isso aí está errado. Eu vou fazer um campeonato onde a regra é a regra tal, e não tem vantagem, como não tinha vantagem, e se tiver empate, vai ter gol da score até alguém fazer um ponto. Porque não pode o árbitro definir. Quem tem que definir é o atleta. E assim foi, cara. Ele fez uma luta com Golden Score sem tempo. O judô, naquela época, já tinha Golden Score, mas era 5 minutos, eu acho, de Golden Score de tempo. Tu acredita que depois o judô mudou para ficar igual à nossa regra? Hoje o judô é Golden Score sem limite de tempo, porque você está trocando 6 por meia dúzia. Em algum momento ia acabar empatado e o árbitro ia ter que Isso definir. só pode prejudicar um pouco na questão de cumprir o cronograma ali Cara, do o que vale horário, é né? cronograma, rapaz. Isso aí, o que vale é a justiça esportiva. Tu Entendi. vai falar de cronograma para uma partida de tênis? Porra, os caras ficam 5 horas lá, então não vem com esse papo. O que importa é a justiça É esportiva. porque eu já vi pessoas alegarem o seguinte: ah, eu não me adapto àquela regra e tal, não sei o quê. E no jiu-jitsu é o seguinte, cara, a nossa regra pune a amarração. Então, assim, se o cara tá amarrando, ele vai tomar uma punição, vai tomar um ponto negativo, acabou a luta. Então o cara tem que. Correr atrás. Nessa que ele corre atrás, alguma coisa acontece, algum ponto acontece. Então a gente tem essa consciência que vai demorar um pouco mais, mas o fato de ele ter que correr atrás para não ter prorrogação também faz a luta acabar antes também, no tempo regulamentar. Porque Então, os dois assim, acabam se expondo ao erro. não, no final das contas, não atrasa o cronograma. A gente já percebeu que não atrasa o cronograma, mas causa um ambiente muito mais educado no ginásio, porque as pessoas não têm que ficar gritando para o árbitro: tá errado ter recurso de vídeo. E o cara não sai pé da vida porque ele sabe que a justiça foi feita. Então, assim, a gente tem muito mais prós do que contras em relação a essa regra. E aí o João fez essa regra e aí, beleza. Fez a Federação Norte-Americana e aí ele fundaram uma federação na Ásia e uma federação na Europa. E o João quis fundar uma federação internacional com a Federação Asiática, Europeia e a Norte-Americana, mas ele falou: cara, tem que estar no Brasil. Como é que vai ter uma federação internacional de jiu-jitsu? E não. Ih, rapaz, deixa eu tirar o som aqui do meu celular. Rapidinho aqui, peraí. E aí, o João entrou em contato comigo. Kleber, eu gostaria de fundar uma federação na América do Sul, no Brasil. E, cara, o que eu confio só é você para poder fazer isso. Eu falei: cara, João, me preparei a minha vida toda para isso, porque eu fiz MBA de Administração Esportiva na Fundação Getúlio Vargas, o primeiro que foi. Trabalhei com marketing esportivo em função dessa experiência.
fui empresário a vida toda, tinha essa visão crítica do jiu-jitsu desde sempre, inclusive isso que quando eu falei para o João, já tinha passado essa fase de eu fazer o dossiê para essa federação aqui do Rio de Janeiro, que eu vi que o cara não mudava nada. E aí eu falei, beleza, só quero ir para os Estados Unidos para ver, conhecer o sistema que você utiliza, né, de informática, para poder administrar o evento, a ver a tua regra aplicada na prática, como é que é. E aí fui, espetáculo, eu falei, beleza. E aí fundamos a Federação Internacional, junto com a Federação Sul-Americana. Então eu fundei a Federação Sul-Americana e fui um dos fundadores da Federação Internacional, junto com o Edson Kagohara na Ásia, no Japão, com o Marcelo Rosa na Europa, com o João na América do Norte. E aí, a partir de então, começamos a abrir federações nacionais nos países ao redor do mundo. Depois abrimos na Oceania com o Minol e depois abrimos na África com o Tafik. Então, hoje nós estamos em todos os 6 continentes e fazemos Assembleia Geral todo ano para poder discutir, apresentar o que a gente faz, né? E discutir possíveis alterações de regras, sendo que a gente não permite que as regras sejam alteradas nos objetivos estratégicos que realmente definem o que é o esporte. O que não pode é, por exemplo, futebol. A partir de agora, bola na trave vale gol. Cara, é outro esporte, não é futebol. Então, assim, o objetivo estratégico ele tem que ser preservado e alguns detalhes da regra que podem ser evoluídos para que a regra se torne Mas mais caso isso justa. aconteça, acontece em todas, né? Acontece em todas. E isso acontece votado e filmada a votação para a gente poder prestar conta do que aconteceu na Assembleia. Não é coisa e o cara, a votação do cara da África tem o mesmo peso do meu voto. Então, assim, lá, cara, não tem figurão, não tem bambambam, apesar do pessoal me respeitar, porque eu sou mais velho, babá. Não, eu me coloco da mesma forma. Os caras, quando tem mundial lá, cara, eles alugam a van e eu faço questão de eu ser o motorista da van. Eu estou ali servindo os caras das outras federações que, teoricamente, seriam menos importantes que a brasileira e tal, mas não. Eu deixo bem claro que ali é todo mundo igual. Então, e é essa que é a vibe, cara. então o formato ali não tem uma instância superior, elas todas se equivalem Não, e o tem o peso de presidente da voto Federação igual. Internacional nem pode votar na Assembleia, para ter uma noção. Ele nem vota nessa. Quem vota são os presidentes das continentais e das nacionais, entendeu? E é peso 1 cada voto, entendeu? Então, assim, é bem democrático mesmo, um negócio bem legal. Eu até levo sugestões de pai de atleta que nem jiu-jitsu faz. Quando eu vejo que é uma coisa coerente, às vezes o cara que está fora da caixinha, ele fala um negócio, eu falei, cara, que negócio maneiro. Tem sentido, vou levar para a Assembleia. Mas uma coisa que é curiosa é porque, assim, os pais de atleta, eles vivenciam tanto o jiu-jitsu, né? Estando na academia no dia a dia, estando nas competições, seguindo redes sociais, que muitos entendem tanto quanto quem pratica, apesar de não praticarem. Às vezes o cara é um empresário, bicho. O cara é dono de uma empresa, tem ideias maravilhosas e tal, e o cara tá vendo ali e Quer fala, sugerir, né? Sugere. Eu falei, pô, legal. Eu seria bobo se eu não escutasse um cara desse, entendeu? Um cara culto, um cara... E aí, não, o que Verdade. é faixa preta? Se vem para somar, Claro, exato. a gestão não tem nada a ver com a prática esportiva, né? Perfeito. Uma pergunta que eu queria te fazer. Eu não vou cair na mesmice de falar de pandemia, porque todo mundo já falou o que tinha para falar. E, de fato, as competições voltaram. A gente sabe que não voltaram com o mesmo público, elas não voltaram com a mesma adesão. Mas, assim, o fato é que elas voltaram e a tendência é que, aos poucos, voltem ao normal. Quais são os planos, assim, em relação ao Brasil para que consiga, talvez, aquilo que a gente falou em off, trazer melhorias em sentidos de premiações para atletas, em condições para trazer os atletas, porque o jiu-jitsu, num geral, ele é um esporte amador, né? A pessoa paga para estar ali curtindo a sua competição e tudo, mas ela é diferente daquela pessoa que vivencia o jiu-jitsu de uma maneira profissional. E hoje você tem a profissionalização cada vez mais cedo, né? Você já vê pessoas de faixa branca ali que o cara já é um profissional no Instagram, com patrocínios no kimono, enfim. E crianças, idem, né? Que crianças começam muito cedo, toda montada pelos pais. E quais são os planos para que possa, talvez, ter algum atrativo para esse tipo de pessoa que busca
uma coisa mais profissional dentro do âmbito da Então, federação. Paulo, em relação. Só falar um negócio de pandemia, cara, jiu-jitsu tá maior do que nunca. Jiu-jitsu foi afetado zero pela pandemia, zero. Para ter uma ideia, o primeiro campeonato depois da pandemia foi o nosso. E quando voltou, cara, as pessoas estavam com crise de abstinência. Foi o campeonato mais cheio da história da federação, foi o primeiro campeonato que a gente fez depois da pandemia. Ainda estava na pandemia. Ainda- Pessoas dizem que a gente está na pandemia ainda. Então, É, assim, esquece. Jiu-jitsu é um vício. Jiu-jitsu, as pessoas têm dependência. E aí, cara, só para você ter uma ideia, teve pai que veio para mim chorando no primeiro. Graças a Deus voltou o jiu-jitsu. Eu já estava preocupado, meu filho está na rua sem estar praticando esporte. Para tu ter o nível de preocupação que os pais têm com as crianças em função da realidade social que a gente vive. Então, o jiu-jitsu hoje, às vezes, não é nem só um esporte educacional, é uma necessidade de sobrevivência. é uma fuga dessa sociedade doida que a gente tem, cara. Então, assim, as crianças estão expostas a riscos grandes e o jiu-jitsu, os pais, isso é um remédio que pode virar uma droga. O jiu-jitsu é desenvolvido de uma maneira compulsiva, como fuga de algo que te faz mal. Entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência. Então, cara, volta e meia num campeonato, eu oriento o pai a não escrever atleta. Cara, teu filho, eu tô percebendo que teu filho tá lutando sem prazer. Ele tá tenso, não tá legal. Cara, Tá gerando uma frustração na criança, né? frustração, ele não tá sabendo lidar com isso tudo. E o pai com a expectativa, o cara da igreja do lado de fora gritando: vai, estrangula, quebra. Daí, pastor, calma. Pega em nome de Jesus. Ele ri assim e tal. Calma. As pessoas estão muito neuróticas, cara, muito neuróticas. Então, assim, a gente tem que E entender. durante a pandemia, todo tipo de neurose deu até uma agravada, né? As pessoas ficaram um pouco mais É, tensas com talvez. relação às Então, assim, o jiu-jitsu seus está sentimentos. crescendo e cada vez mais federações, e as federações cada vez fazendo mais eventos e querendo tirar o prejuízo que tiveram na pandemia. Então, está uma disputa. É só na arena que a gente faz evento, cara. Agora entrou CBJJ, JJD, JJ. Cara, trocentas federações, Todo mundo campeonato de fazendo jiu-jitsu na mesma, todo né? final de semana na mesma arena. É um problema isso, é um problema assim, não é legal, cara. Não é legal Nós para temos poucos lugares bons para Exato. Aí serem você feitos os cobra campeonatos. profissionalismo, cara, a gente tenta, de alguma maneira, dar um cinturão para poder aquela pessoa ter uma visibilidade melhor no patrocinador, na mídia social e tal, dar uma premiação em dinheiro justa para o atleta, mas entendendo que o risco do financeiro do evento é enorme, porque os patrocinadores não botam dinheiro. E você sabe disso. Sim. Os patrocinadores de jiu-jitsu querem só permuta e tal. É dificílimo. É Assim, porque tem uma questão nisso, né? Quando você fala de patrocinador de jiu-jitsu, porque nem todos os patrocinadores que estão no campeonato são do jiu-jitsu, mas os que são, eu vejo uma coisa muito grave do mundo da luta em geral, não só do jiu-jitsu, mas que é o seguinte: o praticante, o simpatizante, que seja, ele não consome o produto do jiu-jitsu, o produto. Hoje até mais. Graças a Deus, hoje até a gente está avançando com isso. Mas era uma coisa que não se sustentava. Então ficava difícil para uma empresa de pequeno, médio porte chegar e fazer qualquer tipo de investimento numa competição. Então, primeiro a gente não tem, pelo fato de ter várias federações, a gente não tem uma estatística fidedigna do tamanho do jiu-jitsu, do perfil do porque cada um tem uma informação e não compartilha essa informação. Então a gente não tem como passar para as pessoas o real tamanho do jiu-jitsu, o impacto do jiu-jitsu na sociedade. Então a gente não consegue atrair outras empresas de fora do gueto do jiu-jitsu. É. E as empresas do gueto do jiu-jitsu também, cara, acabam oferecendo sempre a mesma coisa. Então fica um mercado saturado da mesma coisa, um querendo ganhar. Aí cada um cobrando menos que o outro, não agrega valor e não consegue destinar uma parte da verba É para sempre o marketing esportivo. Porque, porra, ele não tem margem para isso. É sempre essa competição por quem ganha menos. É, Kleber, a gente está chegando ao final aqui, né? Nosso tempo hoje é um pouco curto para
tantas coisas que a gente tem para conversar. Com certeza, eu espero, sabia disso. eu espero, Quando começou, eu já avisei para ele, se for falar tudo que ele estava querendo na pauta, terminava semana que vem. mas a gente vai ter mais oportunidades, inclusive nas próximas oportunidades vamos ter a participação de outras pessoas que vão agregar aqui no nosso assunto, tá? Queria te agradecer imensamente pela oportunidade Eu que de, agradeço. de vir até aqui e me prestigiar, né? A gente está começando algo que eu tenho certeza que vai somar para a vida de muita gente aí que vivencia o Está jiu-jitsu de e parabéns, que Paulo. Dá trabalha. para perceber pela qualidade que você está colocando aqui, pelo esmero do trabalho de você. Você está fazendo sempre o que você sempre fez. Fazer as coisas muito bem feitas, com muito bom gosto, com muita firmeza. E tenho certeza que vocês vão ter sucesso nisso. E eu vou estar do teu lado Amém. junto Graças a disso. Deus a gente tá começando com o pé direito aqui. Vamos para cima. Em breve eu quero estar de volta às competições também. Boa. Estou de fora temporariamente, depois a gente conversa. E para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. No que a sua história, no que você acha que a sua história pode inspirar as pessoas que estão nos assistindo? Cara, minha história. Eu sou exatamente o que todo mundo no jiu-jitsu é. Um lutador que depois que competiu e que depois compartilhou o que ele sabe e que tem uma visão crítica dos campeonatos e que representa um patrimônio cultural, que o jiu-jitsu é um patrimônio cultural brasileiro. Ainda pouco reconhecido. Pois é, mas eu acho que é um fato isso. Então, eu inspiro pelo fato de eu ser exatamente o que as pessoas são. Quando a pessoa chega lá no campeonato, não é o presidente que fica sentado. Eu sou a mesma coisa que. Eu vou lá, visito a academia, eu dou a aula, eu treino, eu brinco com a criança. E, cara, é assim que tem que ser a nossa comunidade mesmo. A gente tem que viver o jiu-jitsu de uma maneira integral. Se não for assim, cara, eu acho que é um desperdício de vida, tá? Porque o jiu-jitsu é para a vida mesmo. Exatamente. Então é isso, Kleber. Obrigado. Obrigado a vocês. E é isso. A gente fica por aqui.